Olá, meus amigos e minhas amigas que são pais e mães e professores de crianças que estão estudando no segundo ano do ensino fundamental. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Andrade Van, sou formado em Pedagogia e atualmente leciono como professor do segundo ano do ensino fundamental. E neste vídeo falaremos sobre o que uma criança do segundo ano deve estar aprendendo e o que os pais e mães devem estar fazendo em casa para ajudar a escola a atingir o objetivo em determinado aluno. Então inscreva aqui no nosso canal caso você não seja inscrito ainda e deixa seu like neste vídeo também e assista o vídeo até o final, tudo bem, pessoal? Então vejamos, o foco principal, pessoal, do segundo ano do ensino fundamental é aprimorar a alfabetização linguística e a matemática do aluno. Por que aprimorar? Porque a alfabetização ela se inicia lá no pré-escolar e depois vem para o segundo ano. Então, quando a criança chega no segundo ano, ela já chega muitas das vezes sabendo ler alguma coisa, já conhece todo o alfabeto, né? Lógico que temos crianças que cada criança tem seu modo de aprender e o seu tempo determinado para isto também. Só que é bem comum, né, as crianças chegarem no segundo ano já sabendo ler alguma coisa. Então aqui no segundo ano nós devemos aprimorar esta leitura do aluno e trazer para ele esse gosto pela leitura, despertar no aluno o gosto pela leitura. Inclusive neste século que estamos vivendo, isto é um desafio muito grande, tanto para os pais quanto para os professores, estar despertando o gosto pela leitura em pleno mundo digital. Então é interessante que você, pai e mãe, passe a limitar o tempo de tela dos seus filhos e também compre, né, livros, leiam historinhas, né, pega na escola livros emprestados, se não tiver condição de comprar, leia a historinha para a criança, para fazer ela despertar o gosto pela leitura e assim ela vai muito bem na alfabetização também. Em matemática do mesmo modo, a criança do segundo ano, a faixa etária é de 6 e 7 anos. Então, nesta faixa etária, a criança ainda está descobrindo o meio em que vive. Então, o que nós apresentarmos para ela vai ser bem-vindo. Então, se nós apresentarmos a leitura, a escrita, apresentarmos a matemática em si, ela vai querer saber disso. Agora, se nós apresentarmos também as telas, muito mais do que os livros em si, vai despertar na criança o gosto pelo mundo digital. Então é interessante vocês em casa, como pais e mães, estar limitando mais o tempo de tela dos filhos e trazendo mais leituras, leituras para eles, né, para despertar este gosto nos alunos. Pessoal, então, olha, este ciclo amplia a capacidade de leitura do aluno, da escrita e o discurso dos alunos. Três coisas interessantes e importantíssimas que é a base da educação. A leitura, sem ler a criança não consegue assimilar os outros conteúdos que terão a partir do terceiro ano. Escrita, sem escrever também ele não consegue transmitir este conhecimento e o discurso. Esse discurso do aluno, ele é muito interessante. Eu posso dizer que é o mais importante dos três aqui. Por quê? O discurso do aluno, muitas das vezes, nós temos um aluno que ele é esplêndido, lê bem, escreve bem. Só que na hora de se posicionar, de debater com os colegas, ele não tem esta capacidade, porque não foi trabalhado nele esta, digamos assim, esta independência de defender a sua ideia. Então nós na escola devemos trazer para a sala de aula momentos em que a criança tem a condição de se expressar para os seus colegas, o que acha de determinado conteúdo, o que achou de determinada leitura, o que achou da determinada aula. Então devemos trazer este momento para os alunos. Os pais em casa devem dar atenção para o que os seus filhos estão falando, deve debater com seus filhos. É uma melhor forma de se comunicar dentro de casa. Então a criança muitas das vezes ela quer passar um determinado conteúdo para os pais, mas os pais sem tempo não dá esta chance para a criança e assim acaba matando aqui embaixo mesmo ainda
quando construindo, né, esse discurso próprio, os pais em si acabam matando, né, esse discurso dos filhos. E daí chega na escola uma criança que sabe ler bem, sabe escrever bem, mas não sabe se expressar bem. E se nós formos observar na educação, na sociedade em si, hoje dá muito melhor na vida quem sabe se expressar, quem sabe se comunicar, quem sabe defender as suas ideias. Então é interessante vocês, como pais e mães, a partir de hoje, né, prestar atenção no que o seu filho quer saber, quer passar para vocês. Chegar em casa depois da escola, filho, o que você aprendeu? Então dá esta oportunidade para a criança se posicionar. E nós na escola daremos esta oportunidade para o aluno também se posicionar e defender a sua ideia de acordo com o determinado conteúdo trabalhado em sala de aula. Pessoal, porque eu estou frisando bastante a participação dos pais na educação dos filhos? Porque os filhos só ficam 4 horas na escola. Essas outras 20 horas o filho vai ficar em casa. Na verdade, 5 horas na escola, né? E fica ali 19 horas em casa com os pais e mães. Então, o que o filho está aprendendo dentro de casa? A escola inicial é dentro de casa, é em casa. Então, o filho precisa dessa base familiar, sim, né? Ajudando do lado de dentro de casa os professores também. Então, no segundo ano dos ensinos dos anos iniciais, é esperado que o aluno já tenha aprendido o quê? Ler, interpretar e escrever com autonomia. Então aqui no segundo ano já não devemos mais estar pegando na mão do aluno, né? Bem casos específicos mesmo nós pegamos, mas não tem essa necessidade mais. A criança já deve ter autonomia no ler, já deve ter a autonomia na escrita. Lógico que nós respeitamos o tempo determinado de cada aluno, mas incentivamos o mesmo a conquistar esta autonomia em si e não precisar do professor para ler, não precisar do professor para escrever e interpretar tal conteúdo. Então estamos iniciando o ano ainda, né, tal, mas a pegada vai ser essa: conhecer e respeitar o modo de vida de diferentes grupos sociais em diversos tempos e espaços. Isto aqui é interessante, importantíssimo dentro da escola, porque a escola não só trabalha o ABCD, não só trabalha os numerais, mas a escola também trabalha a vida em sociedade. Eu posso me arriscar a dizer que a escola ela prepara o aluno para a sociedade, não somente a parte teórica da vida, mas a parte também social. A criança vem para a escola para aprender a se socializar com os demais grupos sociais diferentes, tanto grupos econômicos diferentes, culturas diferentes, modo de vidas diferentes. Então devemos respeitar cada aluno e cada colega neste quesito. E os pais em casa devem trazer isso para os filhos, explicar para os seus filhos o que pode e o que não pode estar fazendo dentro de sala de aula. Reconhecer o sistema de numeração decimal e comparar grandezas, isso na parte da matemática. Então a criança ela já deve saber contar com autonomia e aqui nós devemos trabalhar dezenas, né, centenas e comparar grandezas. Qual é mais? Qual é menos? O que eu preciso para conseguir comprar tal conteúdo? Então, grandezas dos numerais na matemática, tá, pessoal? A matemática ela deve ser bastante trabalhada nos anos iniciais, porque nós vemos muita gente com medo de matemática, mas a matemática em si, sem ela nós não vivemos. A base da sociedade, a base da nossa vivência hoje é português e matemática, leitura, escrita e matemática. Tudo que você vai fazer estão englobados essas três matérias aí. Estabelecer algumas relações entre o meio ambiente e as formas de vida que ali se estabelecem. Ou seja, a criança deve entender a importância da natureza para a nossa sobrevivência, a importância de viver em conjunto em sociedade, a importância de respeitar vários grupos étnicos e perdão, pessoal, éticos e social, tudo bem? Me fugiu aqui a palavra. E também identificar diferenças entre seres vivos e não vivos. O que eu preciso? O meio em que me rodeia. Nós temos os seres vivos, que aqui nós temos nos seres vivos, nós temos sentimentos, nós temos os animais que precisamos respeitar. E para que nós precisamos dos animais e por quê? E também os seres não vivos, né? E explorar
as diversas manifestações da cultura corporal, estimulando a criatividade e a expressão. Então a criança ela está formando ainda e devemos ter este cuidado de respeitar e também até mesmo de despertar na criança em si este crescimento cultural corporal e para a criança se achar no próprio mundo dela e ainda despertar a criatividade da criança. Como eu falei, os pais devem abrir espaço para os seus filhos, os professores devem entender os seus alunos e assim abrir espaços para que os mesmos cresçam e se expressam melhor no mundo em que vive. É isso o vídeo de hoje, meus amigos. Se vocês gostaram, deixa o seu like aqui, comente e compartilhe com seus amigos. Fico por aqui, grande abraço, falou e até o próximo vídeo.